Olá pessoal, Matheus aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à cobertura da história da FTX. Para você que, assim como eu, ainda tem dinheiro preso lá, e para você que quer saber até quanto pode cair esse mercado, nós vamos entrar em detalhes sobre tudo o que está acontecendo nesse vídeo. E mais importante de tudo, se você tem algum dinheiro em alguma empresa centralizada de criptomoedas, você não vai querer perder este conteúdo, porque se alguém acha que isso acaba com a FTX, se engana. Isso pode muito bem ser apenas o começo. Não vou mentir para vocês, por mais que eu queira receber o meu dinheiro de volta e queira também que todo mundo receba o seu, a realidade infelizmente não está a nosso favor. Seguindo aqui a ordem dos eventos, se você não assistiu o meu primeiro vídeo sobre o assunto, eu altamente recomendo que você assista, o link estará na descrição também. Nele eu descrevo como tudo começou e faço um alerta para que todo mundo retire o seu dinheiro da FTX enquanto ainda havia tempo, mas mal sabia eu que já não dava mais tempo e mesmo o saque que eu solicitei ficaria travado e sem data para acontecer. Pois é, meus amigos, se você também tinha uma parte relevante do seu capital por lá, estamos todos no mesmo barco e é uma situação extremamente revoltante. Quem poderia imaginar que a FTX, a empresa que resgatou o mercado das criptomoedas do primeiro colapso no primeiro trimestre, ou melhor, no primeiro semestre, estaria agora, meros 5 meses depois, na mesma situação em que aquelas empresas se encontravam. Uma coisa é você comprar uma moeda e o preço dela derreter, você sabe dos riscos antes da operação e entende que se a moeda cair isso faz parte do jogo e no final das contas foi uma decisão sua, mas ver o nosso capital sendo preso assim, isso daí não é um trade que falhou, isto não é uma posição de risco conscientemente assumida, isto é um furto, um verdadeiro roubo e é extremamente revoltante e difícil de acreditar que isso esteja acontecendo na empresa que até 3 dias atrás era a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. Mas a realidade é que as chances de recuperação neste ponto estão ficando cada vez menores. Na terça-feira, o SBF, o presidente da FTX, ainda estava clamando aos 4 ventos em seu Twitter que a empresa tinha reservas suficientes para cobrir todos os saques, mas curiosamente ele fez uma ligação para o presidente da Binance clamando por um resgate. O mercado chegou a comemorar este evento porque desse telefonema saiu a intenção da Binance em comprar a FTX. Isso foi feito, declarado através de uma carta de intenções, um documento totalmente sem compromisso que destacava também a necessidade de uma due diligence, ou seja, um processo de levantamento da contabilidade da FTX antes de oficializar a transação. E eis, meus amigos, que não foi necessário levantar muita coisa. No dia seguinte, ontem mesmo, já surgiram rumores de que a Binance estaria inclinada a desistir do negócio porque o rombo seria supostamente maior do que imaginado. E infelizmente no mundo das criptomoedas os rumores costumam ser verdadeiros. Guarde essa informação porque os rumores normalmente serem verdadeiros é algo que será importante de lembrar ao longo deste vídeo. E claro, desta vez não foi diferente. Pouco tempo depois, a Binance soltou um comunicado oficial dizendo que estaria mesmo desistindo do acordo. Nas palavras da empresa, abre aspas, tínhamos a esperança de apoiar os clientes da FTX e fornecer liquidez, mas os problemas estão além do nosso controle e de nossa capacidade de ajudar, fecha aspas. E daí para frente, pessoal, foi uma sequência de más notícias. O SBF, que estava até pouco tempo atrás gritando aos 4 ventos em seu Twitter que todo mundo receberia o seu dinheiro, agora estava deletando posts antigos onde dizia que os fundos dos clientes estariam seguros, conforme descobriu aqui a reportagem da Fortune. A CoinDesk, mesma empresa que soltou a matéria desastrosa que deu início a tudo isso ao revelar a fragilidade nas contas da FTX, agora estava destacando um relato do presidente da Coinbase, que sugere que o problema da FTX é realmente muito maior. A Coinbase também foi sondada para adquirir a FTX e sobre essa possibilidade o seu presidente disse o seguinte, abre aspas novamente, eu tive diversas conversas com pessoas sobre este assunto nas últimas 24 horas e existem razões pelas quais isto não faria sentido, mas nós não temos a liberdade de compartilhar os detalhes sobre isso neste momento. Eu vou deixar que outras pessoas compartilhem isso se e quando elas estiverem prontas. Eventualmente é provável que tudo acabe vindo à tona.
Fecha aspas. Então, qual é, afinal de contas, esse grande problema que está fazendo todos os possíveis interessados desistirem de resgatar a FTX? Qual é o tamanho desse rombo? Bom, pessoal, sobre isso que nós temos por enquanto são apenas rumores. E pode ser que nada do que eu vou falar agora seja verdade, mas você se lembra do que eu disse no começo deste vídeo sobre rumores no mercado de criptomoedas, então vamos falar sobre eles mesmo assim. Dizem que a Binance não foi a primeira empresa que o SBF sondou, afinal, pelas mensagens do SBF e do CZ, que para quem não sabe, CZ é o presidente da Binance, tá pessoal? Tô aqui abreviando. Então, pelas mensagens dos dois presidentes no Twitter, aparentemente havia uma rincha forte entre os dois. E ver o SBF se rendendo ao CZ de uma maneira tão expressiva e rápida, no que mais parece um capítulo do Game of Thrones na versão cripto, realmente levanta algumas questões. E o que os rumores dizem é que antes de chegar no CZ, o SBF já havia tentado todas as soluções possíveis, ligando para praticamente toda empresa e investidor do Vale do Silício em busca de uma injeção de capital. Dizem que o SBF chegou até a falar com Elon Musk, mas que nada foi para frente desta conversa. Claro que isso tudo são rumores, não há como ter certeza do que é verdade ou não, mas se for verdade, então é um contraste chocante para uma empresa que no começo desse ano foi avaliada em 32 bilhões de dólares. A empresa chegou a receber mais de 1 bilhão de aporte no começo deste ano, inclusive dinheiro de fundos de pensão de diversos nomes conhecidos aí no mercado. Tivemos também empresas como a Sequoia, a Tiger Capital e até mesmo a BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo, com uma carteira de aproximadamente 10 trilhões de dólares, colocando dinheiro na FTX. De acordo com a matéria da Decrypt, o SBF teria entrado em contato com seus investidores ontem de tarde para informar que se a empresa não receber uma injeção de liquidez, ela provavelmente irá declarar falência e o tamanho do rombo, segundo rumores, é de 8 bilhões de dólares. Novamente, pessoal, essas informações não são oficiais e podem estar equivocadas, mas as movimentações financeiras que nós podemos observar nas redes de criptomoedas, infelizmente, aparentam confirmar a teoria de que o problema é de fato muito grande. Para quem não sabe, embora as corretoras centralizadas sejam uma caixa preta, as redes descentralizadas de criptomoedas são muito mais transparentes e uma vez que você sabe que determinada carteira pertence a determinada empresa, dá para ver exatamente quanto tem de dinheiro por lá. Claro que isso não reflete todos os fundos da empresa e podem haver ativos em outros lugares, mas conforme dados da CoinGlass, a FTX teria agora um saldo menor que um Bitcoin em uma conta que até 3 dias atrás possuía 20 mil BTCs, então vale como indicador do quanto de dinheiro já foi retirado de lá. Essa informação parece estar corroborada também por dados da CryptoQuant, que buscam rastrear quantos fundos a FTX e a sua empresa parceira, a Alameda Research, teriam em DeFi. Segundo esses dados, a FTX teria ainda 700 milhões de dólares e a Alameda teria 126 milhões. Novamente, reitero que isso não reflete todos os fundos da empresa, mas a queda drástica nesses números observada nos últimos dias mostram o quanto a liquidez se tornou escassa por lá. Opa, peraí pessoal, calma, para tudo, porque acaba de sair uma notícia aqui muito interessante. Eu estou inserindo esse conteúdo no vídeo depois que ele já tinha sido gravado, porque isso aqui talvez aumente as chances das pessoas receberem o seu dinheiro. Isso acaba de sair, o SBF finalmente se manifestou sobre a situação. Ele fez mais de 20 posts no Twitter tentando explicar o que está acontecendo e as respostas não são muito claras, mas eu vou buscar resumir o que ele disse aqui, porque eu considero que isso aumenta as chances das pessoas receberem o seu dinheiro de volta. Primeiro, ele pediu desculpas inúmeras vezes ao longo dos posts e confessou que ele cometeu erros gravíssimos. Nesse trecho, por exemplo, ele revelou que interpretou mal as regras de margens em depósitos bancários, o que fez ele pensar que havia liquidez disponível maior do que realmente existia e que não havia alavancagem quando na realidade ela estava sim presente. Ele disse também que a empresa possui os ativos em valor superior aos depósitos dos clientes, mas que não possui a liquidez e que no restante desta semana eles tentarão fazer todo o possível para levantar essa liquidez e priorizar os clientes acima de tudo.
Outro ponto interessante é que ele declarou estar em tratativas com outros players do mercado. Ele não mencionou quem seriam esses players ou quais seriam as tratativas, mas nós podemos deduzir que provavelmente se trata de tentar vender parte da empresa ou a empresa inteira para que haja uma injeção de liquidez. Ele cita novamente as LOIs, as Letters of Intent, que é o mesmo instrumento que a Binance havia assinado, ou seja, uma carta de intenções que pode ou não se tornar um compromisso de verdade. Ele inclusive ressalta que não sabe ainda o que vai sair de tudo isso, mas deu a entender que esta seria uma parte importante no processo de conseguir reembolsar os fundos de todo mundo, dizendo também que muitos rumores que estão circulando no Twitter não são verdadeiros. E por fim, ele deixou mais 2 posts que me chamaram a atenção. O primeiro deles eu vou ler aqui para vocês exatamente como está escrito. Em algum ponto, disse ele, talvez eu tenha mais a dizer sobre um certo oponente de duelos, por assim dizer. Mas, vocês sabem, casas de vidro. Então, por enquanto, vou dizer o seguinte. Bem jogado, você ganhou. Então não sabemos aí com exatidão de quem ele está falando, mas claro que a impressão que dá é que ele está se referindo à rincha com o presidente da Binance. Importante destacar também que ele começou os posts dizendo que quando ele se manifestou a respeito do acordo com a Binance, ele não podia falar muito. Então vamos ver o que vai sair disso daí. Outro post que chama a atenção é este último aqui, onde as palavras foram escritas em letras maiúsculas, na aparência de uma ressalva desordenada, para dizer que ele não tem conhecimento técnico do que acabou de escrever e pode muito bem ter cometido erros em suas descrições de termos jurídicos ou sobre o funcionamento do sistema da empresa. Então, pessoal, de forma geral, o que eu tiro disso é que aparentemente ele parece estar preocupado com a situação e em busca de uma solução. Se isso vem aí por medo de ser preso ou por um senso de dever moral, eu deixo para você decidir. Mas o fato dele ter citado em um trecho aqui, que eu vou mostrar para vocês outra coisa muito interessante, ele citou que caso os acionistas da empresa não queiram mais ele presente na gestão, ele respeitaria essa decisão. Esse trecho parece mostrar que ele não só acredita que a empresa irá honrar todos os seus saques, mas mais do que isso, ele parece acreditar que haverá uma empresa depois de tudo isso. Então, pessoal, claro que nós não sabemos no que vai dar, nós não sabemos o que vai acontecer e, pelo jeito, o desenrolar dessa semana será essencial para essa questão. Mas este último trecho me faz crer que as chances de recuperação do dinheiro talvez sejam maiores do que eu imaginava no começo desse vídeo. De qualquer jeito, parece que a presença de outros players injetando liquidez na FTX é de fato necessária nesse momento e eu torço muito para que isso aconteça, porque do contrário, as consequências para o mercado inteiro seriam desastrosas. Mas não vamos jogar a toalha ainda, talvez ainda haja alguma esperança, então vamos falar sobre o que poderia salvar a FTX neste momento, porque também temos rumores de movimentações sendo feitas nesse sentido. Dizem que tanto a FTX quanto a outra empresa do SBF, a Alameda Research, estão leiloando seus ativos como doidos e buscando recursos em tudo quanto é lugar possível. Fora isso, também há ainda um volume de operações não desprezível ocorrendo na corretora, o que sugere que há fundos disponíveis que, ainda que em uma quantidade provavelmente inferior ao necessário, talvez seja suficiente para reembolsar alguma coisa. Hoje nós tivemos dados positivos da inflação americana, os mercados subiram com isso e talvez isso crie espaço para alguma liquidez. Uma possível luz no fim do túnel é que os grandes players desse mercado percebam a catástrofe que a falência da FTX significaria para a indústria toda e se unam para fornecer liquidez aos clientes da FTX. O Justin Sun, da rede Tron, por exemplo, já se pronunciou nesse sentido, dizendo que está estruturando junto à FTX uma solução. Não está claro qual seria esta solução ou até que ponto isso realmente resolveria o problema, mas é bom saber que players relevantes desse mercado estão preocupados em encontrar uma solução para essa questão. Afinal, este é o momento da indústria cripto mostrar que ela é capaz de se autorregular e de se autossustentar. Grandes players como Vitalik Buterin
Bitcoin, do Ethereum, já se manifestaram antes em favor de criar algo semelhante a um FGC, então nossa melhor esperança é pensar que algo bom surja a partir de tudo isso, por menor que seja esta chance. Porque deixar a FTX quebrar, pessoal, certamente não será o fim dessa história. Até hoje, todas as corretoras de criptomoedas que quebraram tinham um certo estigma por trás, uma certa incerteza em torno delas. Mesmo as empresas de rendimento que quebraram no primeiro semestre deste ano, pelo menos o modelo de negócio delas era baseado em emprestar o dinheiro do cliente. Então, havia um certo elemento de risco implícito nisso. Agora, uma corretora como a FTX, que havia declarado explicitamente que não fazia nada com os fundos dos clientes além de custodiar estes ativos, uma empresa que até poucos dias atrás era tida como o maior exemplo de sucesso de toda a indústria e cujo presidente se manifestava como um altruísta que doaria toda a sua fortuna e era tão desprovido de apegos com luxo que dormia em um saco de dormir no escritório mesmo depois de ter se tornado um bilionário. Esse tipo de história, terminando com falência, é um evento sem precedentes. Até mesmo Michael Lewis, famoso escritor do mercado financeiro que já teve 2 livros sendo transformados em filmes de Hollywood, estava fazendo entrevistas com o SBF para escrever um livro sobre o assunto. E agora, ver tudo terminar assim é um golpe que vai abalar profundamente a confiança das pessoas. Nós já estamos vendo até mesmo criadores de conteúdo conhecidos como Jordan Fish, do Crypto Podcast, manifestando desilusão nesse momento. Ele diz aqui que após 10 anos atuando dentro deste nicho, esta é a primeira vez que ele se sente farto desse mercado. Então, é uma pessoa com experiência, uma pessoa que já viu outros bear markets em criptomoedas e mesmo assim está chocado com o que está acontecendo agora. E as mensagens de pessoas talvez menos experientes são ainda piores. As pessoas estão dizendo que ficaram fartas de cripto e que não querem mais se sentir assim. Ou, nas palavras do Genzi aí na tela, não consigo imaginar que não haverá resgate. Isso não pode ser real. Este ambiente se tornará extremamente sombrio. E eu, particularmente, não consigo discordar do que ele diz, porque se a FTX falir, surgirá a inevitável questão, afinal, quem é a próxima? Todas as grandes corretoras, nós tendemos a acreditar que elas têm um nível decente de segurança, mas a verdade é que nós não sabemos. Não existe auditoria, não existe FGC e não existe Fed. O ponto mais paradoxal das criptomoedas é que elas foram criadas para impedir que esses descontroles financeiros surgissem, como o que aconteceu em 2008, mas essa indústria está sofrendo exatamente dos mesmos problemas que as finanças tradicionais sofreram por anos. Só que sem os mecanismos para resolver os problemas e para impedir que eles aconteçam daqui para frente. Eu sei que tem pessoas que pensam que isso não procede e que o verdadeiro culpado são os próprios usuários que escolheram deixar o dinheiro em uma empresa centralizada, quando o cripto sempre foi criado para ser um espaço descentralizado. Mas se você pensa assim, se pergunte o seguinte: será que cripto teria chegado onde chegou sem essas empresas? Se não existissem corretoras, qual seria a porta de entrada e saída desse mercado? Será que teria que ser na base das pessoas combinando umas com as outras, de mandar dinheiro para elas? Será que isso daí poderia crescer este mercado nessa magnitude? Se não houvesse centralização em emissores de moedas estáveis, como esse mercado teria crescido do jeito que cresceu? Sim, descentralização é um conceito lindo, mas acho que todos nós podemos concordar que a verdadeira descentralização ainda está muitos anos à frente do que é possível hoje. O fato é que nesse momento nós precisamos das empresas centralizadas, mas nós precisamos que elas sejam auditadas para que nós possamos saber o que realmente se passa lá dentro. E no momento, nenhuma das grandes corretoras é auditada, se é que existe alguma corretora com uma auditoria confiável. Então, se a FTX falir, isso significa que nenhuma outra empresa pode ser considerada segura. Eu mesmo já retirei todo o meu dinheiro de todas as outras corretoras e empresas centralizadas e não pretendo voltar a utilizar nenhuma dessas empresas de criptomoedas, a menos que as práticas dessa indústria mudem radicalmente. E pessoal, se eu fosse uma dessas grandes corretoras, uma dessas grandes empresas, se eu fosse o presidente delas, eu estaria neste momento tentando reunir as demais para divulgar um plano conjunto de resgatar a FTX o mais rápido possível, justamente para animar este mercado e jogar os preços dos ativos lá para cima enquanto ainda há tempo.
Algumas empresas podem parecer seguras neste momento, mas não vamos esquecer que a FTX também parecia. O fato é que se as reservas das empresas forem criptomoedas, então essas reservas vão derreter de valor no exato momento em que elas mais precisam desse recurso. Talvez o SBF realmente achasse que tinha os recursos necessários para fazer frente aos saques, porque talvez fosse isso que aparecesse ali na tela dele. Mas assim que o problema estoura, tudo desaba e a reserva que parecia valer bilhões de repente já não vale mais quase nada. O FTT, o token da FTX, que antes do problema somava uma reserva de 5 bilhões, agora essa mesma quantidade de FTT valeria apenas 760 milhões, e é assim que os rombos e a falta de liquidez surgem. Então, pessoal, não cabe ilusão neste momento. Se o Bitcoin continuar caindo para algo como menos de 10 mil, muitas empresas serão liquidadas. Já estão surgindo rumores de outras empresas no efeito dominó, e a cada rumor que surge são mais saques que acontecem. E às vezes a empresa nem tem tanto problema assim antes dos rumores surgirem, mas os saques acabam criando o problema, vira uma espécie de profecia autorrealizável. Então, se eu fosse o presidente de uma dessas empresas, eu estaria correndo contra o relógio para soltar um plano de recuperação o mais rápido possível. Se hoje é a FTX, amanhã pode ser qualquer outra empresa. Então, pessoal, não deixe de repassar esse vídeo para quem você conhece que talvez esteja aí com fundos em riscos. Eu já falei aqui o que eu estou fazendo, já tirei o dinheiro de todas as empresas centralizadas sem exceção nenhuma e não vou colocar mais o dinheiro em nenhuma delas antes que o espaço todo mude radicalmente as suas práticas e se torne completamente auditado. Felizmente, os números da inflação americana estão oferecendo um refresco hoje, então vamos torcer para que isso forneça o tempo necessário para que uma solução seja encontrada antes que o problema se torne descontrolado. Pessoal, obrigado por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo, quem sabe com notícias melhores do que as de hoje.